Lucas 17:32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Podem sentar. Queridos e amados irmãos, a leitura que nós fizemos no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 32, nos traz uma palavra dita pelo próprio Senhor Jesus, uma advertência. Ele disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Qual a importância de se lembrar da mulher de Ló? Uma vez que a mulher de Ló é um personagem na palavra de Deus, que, para começar, nós nem sabemos o nome dela. O nome dela não consta na palavra. É uma pessoa, um personagem da palavra que só lhe é referenciada 2 vezes. No livro de Gênesis e agora em Lucas 17:32. Então, qual é a importância disso? Se lembrar da mulher de Ló. O que é que a mulher de Ló representa? O que é que ela pode nos ensinar? O que é que nós podemos aprender com ela? A mulher de Ló não foi um bom exemplo para a igreja. A mulher de Ló, ela foi desobediente. A mulher de Ló, se você quer conhecer um pouquinho mais, nós podemos ir até Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19, versículo 26. E nós vamos ter aí uma informação enorme sobre a mulher de Ló. Gênesis 19, 26 diz: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E acabou a história da mulher de Ló. Foi até aí a história dela. De formas que, conhecendo a razão pelo qual a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal, a primeira coisa que nós podemos aprender e entender é que a mulher de Ló, ela não é um bom exemplo para os crentes. Porque ela foi transformada numa estátua de sal por causa da desobediência. Ló era sobrinho do patriarca Abraão. Abraão era tio de Ló. Ló era filho de Arã, que era irmão de Abraão e que já havia falecido. Quando Deus chamou Abraão, começando pelo seu pai Tera, para sair da sua casa e vir até a terra de Arã, ali o irmão de Abraão já não era mais vivo. De formas que Abraão assumiu a responsabilidade pelo seu sobrinho, que não era mais uma criança e já era casado, e já trazia na bagagem a mulher, essa, e 2 filhas. E Abraão assumiu, foi com ele. No lugar do seu irmão, ele trouxe o filho do seu irmão, e Ló era sobrinho de Abraão. Ló, por uma questão de circunstância na época, a terra que eles moravam ficou difícil de sustentar o rebanho de Abraão e de Ló, que era muito grande. Ló, então, foi morar nas cidades das Campinas. Era uma terra riquíssima, muito bem irrigada, próxima ao Rio Jordão e ao Mar Morto, aonde tinham várias cidades grandes
e entre elas Sodoma, Gomorra e uma cidade pequenininha chamada Zoar, e uma série de cidades, cerca de mais 8 cidades, que eram chamadas de Cidade das Campinas, e eram todas ricas. Toda aquela terra era uma terra muito farta, era uma terra muito rica, era uma terra muito fértil, era uma terra muito boa para criadores de gado, criadores de ovelha, para quem era pecuarista. E Ló olhou para aquela região e disse: eu vou morar na Cidade das Campinas, eu vou para ali, para aquela terra fértil. E ele foi e fixou residência na cidade de Sodoma. E Sodoma era uma cidade completamente perdida. Era uma cidade de devassidão, era uma cidade de pecado, era uma cidade tão terrível, Sodoma e Gomorra, as 2 cidades próximas, que elas já estavam julgadas e condenadas. E Ló, sobrinho de Abraão, morava exatamente na cidade de Sodoma, no meio do pecado, no meio da devassidão. A palavra diz que Ló era um homem justo, e que todos os dias afligia a sua alma justa por causa do pecado daquela cidade. Muito bem, ele podia até ser um homem justo, mas não sei se por causa da sua esposa ele gostava de um dinheirinho, porque ele tinha tanto lugar para ir morar, ficava morando exatamente dentro do pecado, dentro da imundície, porque era um lugar bom de ganhar dinheiro. Talvez fosse por causa da mulher dele. Ló não era pobre. Ló era um dos homens ricos daquela cidade. E as suas filhas estavam noivas de cidadãos de Sodoma. Quando Deus não suportou mais o pecado de Sodoma, de Gomorra e de outras cidades das Campinas, decretou o juízo de destruí-las. E Deus chamou Abraão para conversar e disse: Abraão, eu vou destruir essas cidades. Aí Abraão se lembrou de Ló, que morava lá. E teve um diálogo com Deus. E Deus disse que não mataria o justo com os ímpios. De formas que quando o juízo já estava para ser executado, estava para acontecer, Deus mandou lá na casa de Ló 2 anjos. E esses anjos chegaram lá como homens, procuraram a casa de Ló, encontraram, passaram a noite na casa de Ló, e no outro dia, bem cedinho, ainda de madrugada, antes do sol nascer, os anjos apertaram com Ló para ele sair da cidade. Apressaram: saia da cidade. Deus vai destruir, Deus vai acabar com essa cidade. Vai chover fogo do céu aqui. E a Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar Ló pelo braço. Ele e a família dele: vamos logo, saia logo, o juiz está chegando. E ele disse: vão, subam o monte, se escondam, porque Deus vai destruir todas essas cidades. Não olhem para trás. Foi ordem do anjo. Ordem de Deus. Gênesis 19, 17. Vocês vão já entender do que é que eu estou falando. Estou apenas introduzindo a mensagem. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Eles tinham que fugir, tinham que deixar tudo, tinham que ir embora sem nada, e ainda não eram para olhar para trás. Foi o resultado da escolha de Ló, que escolheu morar na cidade das Campinas. Saiu sem nada de lá. E quando eles estavam fugindo, começou a chover fogo do céu. E a cidade começou a ser destruída, e quando eles estavam subindo o monte, aí a mulher de Ló desobedeceu a palavra do Senhor e virou-se e olhou para trás.
E nós acabamos de ler que ela virou para trás, ela olhou para trás e fez o quê? Virou uma estátua de sal. Pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Eu nem conhecia a mulher de Ló. Se o senhor não tivesse lido aí Lucas 17:32, nem dela eu estava me lembrando. Queridos, mulher de Ló, ela é a representante de todos os crentes que sabem o que é que devem fazer e não fazem. Assim como a mulher de Ló recebeu uma ordem direta, não só ela como Ló e as suas 2 filhas, receberam uma ordem direta: escapa-te por tua vida, sobe o monte, sai daqui, vai embora e não olhe para trás. Era uma ordem direta, sim ou não? O que é que eles tinham que fazer, todos eles? Não olhar para trás. Do grupo, que eram de 4 pessoas, Ló, as 2 filhas e a esposa dele, somente ela desobedeceu. Aí eu te pergunto, ela sabia que não podia olhar para trás? Ela foi avisada que não podia olhar para trás? Ela foi proibida de olhar para trás? Sim ou não, igreja? Então ela sabia o que é que ela tinha que fazer? Sim ou não, igreja? Sim. Diga assim, mas ela não fez. Aí você diz, mulherzinha desobediente. Pagou com a própria vida a sua desobediência. Muito bem. É fácil apontar o dedo na direção de uma estátua de sal. E nós? Que sabemos também pela palavra de Deus o que é que nós podemos e não podemos fazer. Nós sabemos pela palavra de Deus até onde é que podemos ir. Nós sabemos pela palavra de Deus o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é que agrada a Deus, o que é que desagrada a Deus. E quantos de nós voluntariamente faz exatamente igual a mulher de Ló durante a semana toda? Sabendo o que é que tem que fazer, mas mesmo assim desobedece. Deu para entender, irmãos? A mulher de Ló começou a ser identificada com alguns de nós, que voluntariamente, por sua própria vontade, sabe que o que está fazendo é errado. Sabe que tem que parar com o pecado. Sabe que tem que sair. E nós sabemos que a desobediência da mulher de Ló trouxe sobre ela um juízo. E o juízo dela foi ser transformada numa estátua de sal. E quantos crentes estão dentro das igrejas, mas já viraram estátua de sal? Por quê? Por causa da mesma situação. Saber o que se deve fazer e não fazer. Então a gente começa a ter uma certa identificação com essa mulher, em compreender o que foi que Jesus disse. Ele disse assim, olha, ei, de vez em quando, faz o quê? Lembra da mulher de Ló. Lembrando da mulher de Ló como se estivesse olhando para um espelho e perguntando, será que eu não estou parecido com a mulher de Ló? Será que Deus tem me mandado fazer determinadas coisas e eu continuo teimando e deixando de fazer as ordens diretas e expressas e a vontade do Senhor? Será que nós não temos crentes mulher de Ló nos dias de hoje? Que sabendo o que tem de fazer, teimam e fazem diferente? Amém, irmãos? Eis uma das razões pelo qual nós não podemos nos esquecer da mulher de Ló. Porque a mulher de Ló,
é figura de muito crente que vive fazendo errado, que sabe o que é certo e faz errado. E eu te digo, o mesmo Deus que trouxe o juízo sobre a mulher de Ló é o mesmo Deus que nós servimos. Então escapa-te por tua vida, aleluias, e sai da desobediência. Quem está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Essa é a primeira identificação da mulher de Ló, pelo qual nós precisamos nos lembrar dela. Diga assim, a mulher de Ló foi desobediente porque quis, diga assim, parecida com muitos crentes de hoje que estão desobedecendo, conhecendo a verdade. Por que nessas horas a igreja não bate palma? Olha as palmas, olha as palmas. Ah, começou a melhorar. É para Jesus, não é para a palavra aqui não, irmão. Eita, meu Deus do céu, um bocado não teve nem coragem de bater palma. É verdade, meu irmão, estátua de sal não bate palma. Mulher de Ló representa todos os crentes que sabem o que devem fazer e não fazem. Conhecem a vontade de Deus e não executam. Não obedecem porque não querem obedecer. Não é porque a verdade não tenha sido dita ou pregada, mas estão sabendo a vontade, mas não fazem porque não querem. E estão seguindo essa linha de vida porque não estão virando estátua de sal na hora, mas estão morrendo por dentro. Então, olha para cá. Antes de qualquer coisa, lembra da mulher de Ló, que virou estátua de sal, por causa da desobediência. Vire para o seu irmão e diga assim, irmão, lembre da mulher de Ló, todas as vezes que você for desobedecer a palavra de Deus. Aleluia! Vocês começaram a entender porque é importante se lembrar da mulher de Ló? Porque ela não é um bom exemplo para nós, ela é um exemplo de rebeldia, ela é um exemplo de desobediente. Mas é importante nós entendermos e conhecermos. E não se esquecer dela. Amém, irmãos? Porque sobre ela veio juízo. Vamos para frente. Ela deve ser lembrada por ter sido alvo da ira de Deus em desobediência. E a ira de Deus foi executada o juízo na hora. Podia ter ficado para depois, mas o anjo disse, suba e não olhe para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o seu coração estava lá em Sodoma. Porque a sua casa estava lá em Sodoma. Porque os seus bens estavam lá em Sodoma. Porque a vida dela estava ficando para trás. E ela não teve condições de olhar para frente. E ainda com o coração ligado nas coisas que tinham ficado para trás, que ela tinha deixado para trás, ela não suportou não olhar. Porque o coração dela estava cheio das coisas que era para ela deixar para trás. E ela não deixou. Foi o coração dela que fez ela voltar e olhar para trás. Porque o coração dela ainda estava no passado. Aleluias. E nós vamos entender que a mulher de Ló também representa os crentes que estão hoje vivendo no presente, mas que ainda estão presos no passado. E como muita gente lá no mundo lá fora, são infelizes, porque são pessoas que estão presas às lembranças do passado,
e não conseguem ser felizes. Muita gente vem para a igreja e não consegue ser feliz na igreja. Porque vem para a igreja, mas como muita gente lá do mundo, ainda traz para cá lembranças do passado. E está aqui dentro, dizendo que está vivendo uma vida nova, dizendo que está feliz, mas na verdade, queridos, a quantidade de crentes que estão em depressão nos dias de hoje é muito grande. É muito grande a quantidade de crentes em depressão. E por que que nós temos tantos crentes doentes de depressão? Porque são pessoas que, embora tenham aceitado a Jesus como Salvador, estão dentro da igreja, não estão libertos do passado. São os crentes que vivem olhando pelo retrovisor. Quem dirige sabe do que é que eu estou falando, porque nós temos a parte da frente do carro, para-brisa, e o para-brisa nós ficamos de frente para ele, olhamos para frente, para a estrada, aonde ainda nós vamos passar. Mas quando nós olhamos para o retrovisor de dentro, ou para os retrovisores de lado, nós estamos olhando para onde nós já passamos. Nós estamos olhando para trás, estamos olhando para o passado. E a razão da infelicidade de muito crente é porque tem muito crente vivendo hoje preso a coisas do passado. Que Deus quer te livrar. Que Deus quer arrancar do seu coração. Porque isso está impedindo de que a alegria, a felicidade que o Espírito Santo traz para nós, venha fluir completamente na tua vida. Porque você está fazendo o Espírito Santo dividir o espaço da tua vida e do teu coração com coisas que era para você ter jogado fora há muito tempo. Que era para você ter arrancado da tua vida, do teu coração, das tuas lembranças. Mas não, tem muito crente vivendo no passado, embora tenha aceitado a Jesus no presente. E nós lembramos também da mulher de Ló, porque é o crente que vive olhando para trás. E isso tem prejudicado a vida de muita gente. Estamos seguindo aos pouquinhos aqui. Na igreja, queridos, nós temos pessoas traumatizadas e que nunca foram libertos dos traumas. Na igreja, nós temos pessoas que são magoadas no coração. Nós temos pessoas que são rancorosas. Nós temos pessoas que são medrosas. Nós temos pessoas que são completamente desconfiadas. Por causa de coisas que lhe aconteceram no passado, e essas sequelas lhe acompanham e não permitem que você seja feliz com Jesus hoje. E nessa noite, eu creio que grande é a obra do Espírito Santo de libertação nessa noite, em nome de Jesus. Pois eu creio que nessa noite, espiritualmente, Deus colocou uma lixeira nesse lugar. E nós vamos jogar fora um monte de lixo que não deveria estar dentro do nosso coração, porque não faz parte do hoje, não é do presente e não presta para nada. Faz parte do passado. Mas em vez de nós ficarmos olhando para frente, nós estamos igual a mulher de Ló, olhando para trás. E isso tem atrapalhado a vida de muita gente. De muita gente. Nós temos pessoas vítimas de traições. Só quem já foi traído sabe o peso de uma traição. Sabe como a traição é uma coisa que machuca, que magoa. É como se fosse assim um parafuso sendo enroscado dentro do coração.
É uma coisa que dói lá dentro. É por isso que muita gente lá no mundo se entrega ao vício, se entrega à droga, se entrega à cachaça. Porque são pessoas que trazem dentro da sua alma as mágoas de traições. E eu não estou falando só de traição conjugal. Traição conjugal é terrível. E existe muita gente dentro da igreja que passou por esse processo, mulheres e homens. E hoje trazem os traumas da traição do qual passou como vítima. E não conseguem se libertar. E essas lembranças é uma coisa constante. E é algo que faz parte da sua vida. Porque não houve ainda um pleno perdão do passado. Porque o passado não ficou para trás. Porque o passado acompanha. As lembranças acompanham. Os sentimentos acompanham. A pessoa até parece que está bem. Mas existem os gatilhos que disparam as lembranças. Fotos, músicas, cores, lugares, situações, e a pessoa pode estar alegre, feliz, com a presença de Deus, mas naquele momento desaba, e parece que está vivendo tudo de novo. Quando ouve uma voz parecida, e vira para trás, e é a pessoa, nós não é. Aí vem tudo de volta. Pessoas que foram traídos, esposas que foram traídas por marido que foram traídos por esposas, noivos que foram traídos, até namorados muitas vezes marca, porque só quem sabe a intensidade com que amou é a pessoa que amou. Pode dizer, mas não foi teu marido, foi só teu namorado, mas você não sabe o tamanho do amor que essa pessoa teve pela outra. Amigos, familiares. A maioria das traições acontece dentro da família. Incompreensão, punhalada nas costas. E a pessoa sai vivo porque tem que continuar, mas arrasta aquela bagagem. É uma bagagem emocional dentro do coração. E essa bagagem emocional faz que muita gente dentro da igreja não seja completamente feliz. Arranca a felicidade. E o diabo, que sabe dessas coisas, ele é especialista em fazer voltar a fita. Ele é especialista em repetir o filme. Ele é especialista em preparar situações só para que você, a sua tristeza, se renove. E você sofra tudo de novo. Porque, infelizmente, nós não somos que nem computador. A nossa mente fica com tudo armazenado. Fica com tudo guardado. Como seria bom se tivesse aqui no nosso CPU, que é o cérebro, a cabeça, um botãozinho de delete. Um lugarzinho onde a gente pudesse acessar e dizer assim, deleta, arranca, se fosse no nariz era bom, vamos deletar. Pum! Acabou-se as lembranças. Acabou aquilo que te fez mal no passado, mas infelizmente não é assim. Então nós não temos condições de deletar, mas temos condições de sermos curados. E é só quem pode nos curar dos traumas é o Espírito Santo. Se nós deixarmos, se nós liberarmos, se nós deixarmos o Espírito Santo entrar no quartinho escuro do nosso coração, que muitos de nós diz, Senhor, eu te entreguei, olha para mim, eu te entreguei a minha vida, mas lá dentro do coração tem o quartinho do breguesso. Tem um quartinho escuro. E o Espírito Santo diz assim, ei, minha filha, me dá a chave desse quartinho. E você diz, não, Senhor, não mexe no meu quartinho escuro. Não mexe no cantinho do meu coração. Porque isso aqui eu não posso jogar fora. Porque essa pessoa me fez tanto mal.
Ah, pastor, é muito fácil o senhor estar em cima falando essas coisas. Não, não é fácil, porque quem esteve aqui quarta-feira conhece a minha história. Eu sei do que é que eu estou falando, eu sei o que é que eu passei. Mas eu estou aqui agora pregando a palavra para você, porque eu não deixei nenhum compartimento do meu coração sem colocar a chave na mão do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! E nessa noite, o Senhor estava me dizendo lá em casa: meu filho, peça para me entregarem a chave do quartinho escuro. Pois tem muita gente ali onde você está pastoreando, que precisa ser curado na alma, que precisa ser arrancado, que estampam alegria por fora, mas é uma meia alegria, porque tem coisas, meu irmão, que quando você olha para trás, você adoece. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite, dizendo: hoje eu vou te curar. Deixa eu entrar. Deixa eu ir lá naquele lugarzinho do teu coração. Libera para mim esse sentimento hoje, porque hoje eu vou inundar o teu coração com a minha alegria toda, e não vai ficar um lugar onde a minha alegria e minha presença não entre. Oh, glória! Traições é coisa que dói. É chá amargo, é fel, é coisa ruim. E tem pessoas que foram traídas sentimentalmente pelo marido, pela esposa, pelo noivo, às vezes até pelo pai e pela mãe. Tem pessoas, queridos, que trazem trauma de infância, porque julgam que não foram bem amados como os outros irmãos foram, porque sentia uma diferença na criação e no trato. E cresceu: eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, mas tem o quartinho escuro que diz assim: mas ele não me amava como amava os outros. Ele era duro, ela era mais diferente comigo. E hoje, muitas vezes a pessoa quer descontar no filho, não porque o filho mereça, mas porque traz um trauma na alma. Quer descontar aquilo que o pai e a mãe lhe fez. Isso é um trauma de infância. Mulheres que foram abusadas quando eram crianças, às vezes pelo próprio pai dentro de casa, e não disseram e não dizem isso para ninguém, não diz para o marido, não diz para ninguém, só ela sabe, mas arrasta isso dentro da sua alma, está na igreja, está na presença de Deus, mas nunca perdoou seu pai. Vocês começam a me entender, irmãos? Aí o Senhor nos chama e diz assim: lembra da mulher de Ló? Você está na minha presença, mas ainda continua olhando para trás. E enquanto nós vivemos de olhar para trás, a nossa vida não anda para frente. Diga isso para o seu irmão, diga: irmão, enquanto nós não nos libertarmos de olhar para trás, de viver no passado, a nossa vida não anda para frente. Aleluia. E é verdade. Tem gente que diz assim: pastor, o que é que tem na minha vida, pastor? Porque a minha vida é um constante gangorra, lá em cima, lá embaixo, um passo para frente e dois para trás. O que é que tem na minha vida, queridos? Às vezes você é uma estátua de sal e nem sabe. E estátua de sal não anda. Está que nem a mulher de Ló. Porque a mulher de Ló virou uma estátua de sal, olhando para trás. E quantas vezes nós vivemos disso, de olhar para trás? Maus tratos, pessoas que lhe afrontaram, que aprontaram com você. Às vezes é coisa simples.
Você tinha um amigo, uma amiga, a melhor amiga que você tinha, a pessoa da sua confiança, a pessoa que você queria bem, uma pessoa mais chegada do que um irmão, em que você confiava e não podia negar nada, pediu o teu nome emprestado, usou, comprou, não pagou, te deu as costas, e depois você descobriu que vivia falando mal de você. Isso dá uma raiva grande. Mas nós não podemos guardar isso no coração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pastor, e quando é que eu sei que eu estou arrastando uma bagagem dessa na minha vida? Quando esse assunto te incomoda. Quando o nome dessa pessoa não soa bem aos teus ouvidos. Ou quando você fala dessa pessoa, você sente um desgosto. Aí tem mágoa que precisa ser jogada fora. Quem consegue me entender, irmãos? Quando você não consegue abrir a boca com todas as letras e dizer: Senhor, abençoa fulano. Abençoa assim como eu quero ser abençoado. Abençoa a saúde como eu quero ter saúde. Abençoa a vida como eu quero ter vida. E você não consegue. E você esconde. A pessoa faz parte sim da tua vida, mas só está escondido o negócio. Pastor, o senhor me trouxe aqui nessa noite para remexer nas lembranças? Não. O Senhor quer sim fazer uma limpeza. Porque o projeto de Deus na tua vida não é que você seja meio do Espírito Santo. Não é que você esteja quase cheio do Espírito Santo. O projeto de Deus na tua vida é que você seja transbordante do Espírito Santo. Mas eu sei, porque o Espírito Santo me falou que tem gente congregando aqui que não sente a alegria verdadeiramente da presença do Deus vivo na sua vida. E isso porque os traumas estão guardados. Porque as lembranças estão vivas. Porque precisa de um passado ser deixado no passado. E essa pessoa vive arrastando esse passado, como se fosse uma bola de ferro presa no pé. Até que diz glória a Deus e aleluia. Até que parece que está bem feliz. Mas só você que está me ouvindo aqui agora, o Espírito Santo está te trazendo a lembrança. O que é que você tem guardado no seu quartinho escuro do coração. E nessa noite, o Senhor Jesus, Ele vai arrancar isso da sua vida. Se você deixar. Se você deixar, Jesus vai te libertar de verdade. Em nome de Jesus. Aleluias. Traições. Tem gente, queridos, que carrega trauma de apelídio de criança. Quando era criança, era meio esquisitinho. E botaram um apelido. Ei, aí é o tamanho das orelhas dele, é o Topo Gijo. É o Mickey Mouse. E você era criança. Agora você não é mais criança. Mas quando você se lembra, quando alguém que te encontra, que te conheceu criança, lembra, a sua raiva vem no pé do pescoço. Sabe como é o nome disso? Trauma de infância. E tem muita gente que já está com bem 60 anos e continua com trauma de infância. Meu Deus do céu. Mágoa no coração. Desconfiança porque foi traído. Quantos homens foram traídos? Não vivem mais com a pessoa, homens e mulheres. Mas a pessoa foi embora,
Ou mesmo está perto, mas não vive mais. Mas você não consegue ser feliz com a pessoa com quem você casou ou com você vive hoje. Pastor, por quê? Porque você traz a lembrança do traidor e você não consegue confiar na pessoa hoje. E isso atrapalha o teu casamento, porque você traz a figura do traidor e coloca em cima do outro. Isso quer dizer que o trauma está aí, ó, guardado. Quem consegue me entender, meu irmão? Meu Deus. Pastor, isso é uma mensagem besteira. Não, meu filho. É não. Porque você é que sabe o que eu estou falando aqui nessa noite. Mágoa guardada. Você sabia que mágoa dá câncer? Você sabia que raiz de amargura dá gastrite? Você sabia que mágoa guardada na alma dá nervosismo, insônia, coração acelerado, colesterol alto? Não. São chamadas as doenças psicossomáticas, doenças da alma que refletem sobre o corpo físico. E tem um bocado de gente que recebe oração e não é curado, porque a cura não precisa acontecer no corpo físico, a cura precisa acontecer na alma. E no dia que arranca essa mágoa, a doença some também. Aleluia. Então essa palavra é importante, sim. Aleluias. Senhor Jesus quer limpar a nossa alma, quer lavar a nossa alma, quer arrancar os traumas da nossa vida. E às vezes, querida, a mágoa nem está longe. É uma mágoa bem novinha. Nasceu há pouco tempo, mas está forte no coração. E não consegue perdoar, e não consegue liberar, e não consegue jogar fora. Aí fica alimentando e diz assim, não, eu esqueci, eu perdoei, mas está ali, aquela coisinha está ali, não jogou fora, não faz parte do passado, não está na lixeira, está guardadinha ali dentro. E quando alguém está falando dessa pessoa, e que diz desse tantinho assim, ó, dessa pessoa, você sabe como é que você descobre que tem mágoa dela? Você entra na história e diz assim, é assim mesmo, nunca gostei dela. Nunca fui com a cara. Você sabe o que é que isso prova? Posso dizer? Que a mágoa está viva. Que a mágoa está viva, está aí roendo, está comendo por dentro. E o Senhor está dizendo assim, minha filha, meu filho, eu quero o teu coração por inteiro, eu quero a tua alma inteira, eu quero você inteiro para mim, eu quero te fazer ser feliz como você nunca foi. Oh, aleluia! Glória a Deus! É muito difícil falar sobre esse assunto. É muito mais fácil falar de cura do corpo. Mas a cura da alma é uma coisa que o Espírito Santo, eu tenho que falar aqui, o Espírito Santo tem que falar aí. E trazer a lembrança e dizer assim, tu lembra? Tu lembra da fulana que tu nunca perdoou? Tu lembra do fulano que tu arrasta dentro do teu coração e faz de conta que não existe? Pastor, para mim tanto faz. Por quê? Faz de conta, para mim nem existe. A mágoa está aí. Sabe como é que chama isso? Mágoa por indiferença. A pessoa para você é indiferente, como diz o ditado do mundo, nem fede nem cheira.
Você não está nem aí, mas não traga a lembrança, porque você não quer chegar perto, você não quer ouvir a voz, você não quer conversar, você não quer que ninguém elogie, você não quer dar de cara. Estou nem aí, para mim não existe, mas a mágoa existe. E às vezes é a família da gente, que tem aquela reunião de família, e todo mundo diz assim, vamos se reunir para um jantar ou para um almoço, e você está na igreja, oh aleluia, há não sei quanto tempo, aí você diz assim, e fulano vai? E fulano vai? Claro, né? Fulano é da família, vai, né? Acho que eu não vou, não. Por quê, fulano? Aquilo já faz tanto tempo. Não, tenho nada contra ela, não. Mas não estou com vontade de ir mais, não. Ou então você foi. Já está lá. A reunião de família está uma bênção, a alegria total, todo mundo se vendo, se conhecendo. Aí alguém anuncia assim, olha aí, fulano acabou de chegar. Você diz, para mim estragou a festa. Bora, mulher, junta os meninos. Vambora. Tu já vai, fulano, já, tá tarde. Sabe como é o nome disso? Mágoa. Mágoa. Dentro do coração. Pastor, isso não vale nada não. Quem disse para você que não vale? Quem disse para você que isso não vale? Isso é mentira do diabo, meu filho. A Bíblia diz que uma raiz de amargura contamina. Adoece. Você quer o perdão de Deus pela metade? Você quer que Deus perdoe a metade dos teus pecados e não perdoe o resto? Da mesma forma, Deus, para nos perdoar plenamente, Ele quer que nós perdoamos plenamente os outros. E nós disfarçamos. A verdade é essa. Disfarçamos sorrisos, disfarçamos presença, disfarçamos alegria, disfarçamos. Mas os quartinhos escuros estão por aí. Quem consegue entender o que eu estou dizendo, irmãos? Oh, aleluia. É noite de libertação. Para o Senhor te trazer aqui nessa noite e falar desse jeito com a igreja, é porque o diabo vai perder de novo. Aleluia! Oh, glória! Vai perder de novo. E esse lixinho aí que tem guardado, hoje você vai jogar fora. Em nome de Jesus. E você vai ser pleno da alegria do Espírito Santo. Pleno da presença de Deus. Vai ter o gozo da sua alma, a presença do Senhor na sua vida. E não vai ter situação e nem exceção da tua vida, onde o diabo possa dizer assim, ei, você diz que é de Deus, mas é quase todo de Deus, porque aí tem uma coisinha minha. E que você guarda aí como se fosse um tesourinho no teu coração. E você está ficando com raiva até do pastor, porque ele está falando desse jeito nessa noite. Isso quer dizer que o negocinho está aí e é cabeludo. E eu estou começando a assanhar. Pois eu não vou parar não, vou cutucar mais ainda. Até esse negócio sair pela tua boca em forma de perdão. Ô glória! Não, o Espírito Santo não vai deixar esse bichinho de estimação morando aí não. Escondido aí não. Pastor, é porque não foi com o senhor. Não foi comigo, mas o teu Deus conhece o teu passado. E Ele sabe que grandes coisas Ele tem projetado para a tua vida. E você diz, eu levantei minha mão e entreguei a minha vida toda. E o Espírito Santo diz assim, quase toda.
Porque se tu me entregar toda, tu perdoa aquela pessoa. Tu vai perdoar. Em nome de Jesus. Trauma de filho com pai. Trauma de filha com pai. Filha com a mãe. Mãe com filho. Mágoas de amigo. Pastor, mas não está aqui. Mas você pode pronunciar o nome e liberar o perdão. Aleluia. Porque essa pessoa não anda grudado, pendurado no seu pescoço. Mas você guarda ela trancada na grade do teu coração. E a chave? Uma vez eu conversei com uma mulher. Nova na fé. Cega. E ela muito alegre. Quem via aquela mulher ligando para o meu programa de rádio pensava que era a pessoa mais alegre, mais feliz desse mundo. Uma alegria tão grande, meu irmão, quando ligava para a rádio e eu fui conhecê-la. E comecei a fazer cultos na casa dela. E quando a gente começou a fazer reuniões mais próximas, o Senhor colocou no meu coração esse assunto. E quando o Senhor falou, olha, tem alguém que guarda coisas no quartinho escondido do seu coração. E o Espírito Santo está dizendo, me dá a chave. Ela disse assim, não. Eu disse, que foi, minha irmã? Dou não. Esse lugar aqui, esse aqui ninguém mexe. Essa chave eu já joguei, foi fora, não sei nem onde é que está. A mulher se transformou o semblante, se transformou a voz, se transformou em tudo. Era a pessoa mais feliz do mundo. Mas o ex-marido dela, que fez a maior covardia que eu conheço, abandonou a mulher depois de cega. Ela tinha dentro da prisão do coração dela. E ela tinha uma raiva, uma mágoa muito grande dele. E era como se ele tivesse preso dentro do coração dela. E ela disse que não sabia nem onde era que tinha jogado a chave. Eu disse, Jesus sabe. Ela disse, eu não quero nem que ele vá buscar. Parecia a pessoa mais feliz desse mundo. Mas estava lá com seu quartinho escuro, guardado. Vocês conseguem me entender? E se o Espírito Santo fala comigo lá no quarto, lá em casa, e diz assim, fala sobre isso na igreja, é porque o Espírito Santo sabe dos quartinhos escuros que tem aqui dentro. Ou será que eu estou aqui falando besteira e pregando para ninguém? Vire para o seu irmão e diga hoje. Diga assim, hoje é noite de perdão. Hoje, noite de libertação. Diga assim, Jesus vai quebrar essas cadeias do teu coração. Oh, aleluia! Oh, glória! Quem quer ser feliz e alegre na presença de Deus faz assim. Então deixa Deus trabalhar. Se eu dissesse aqui, eu não vou fazer isso porque é falta de ética. Mas se eu dissesse assim, quem já identificou o seu quartinho? Um bocado de gente ia levantar a mão. Um bocado de gente ia fazer, começar assim, sabe? Pegando no tranco. Mas quando o primeiro fizesse assim, os outros... Ih! É isso aí, irmão. Ah, está levantando a mão. É. Mas nós temos na palavra um exemplo maravilhoso de uma pessoa que se libertou totalmente dos traumas do passado. Você sabe quem foi? Uma pessoa que tinha tudo para ser vingativa, rancorosa, amarga, triste, infeliz. O José, aquele que é chamado de José do Egito. Foi odiado pelos seus irmãos. Foi maltratado pelos seus irmãos, não só no físico, mas com palavras. Pois a própria palavra diz que eles tratavam ele de forma dura. Com palavras. Foi desprezado. Prepararam para ele um trama de morte.
foi vendido como escravo. Depois que ele estava lá como escravo, foi acusado de um crime que não cometeu, que foi suspeita de estupro, tentativa. Foi para a cadeia, sofreu por cerca de 12 anos de cadeia, sem ter tido cometido um crime. E o culpado de tudo isso, os seus irmãos que o odiavam. Deus o abençoou e o exaltou e o colocou acima como governador no Egito. E aqueles que o maltrataram, que quiseram matar, que o venderam, que o desprezaram, vieram para as mãos dele. E ele agora podia fazer o que ele quisesse com eles. Podia prendê-los, podia matá-los, podia deixá-los passar fome. Sim ou não? E eu vejo em José uma grandeza tão grande de alma, de pessoa em perdão, que uma das passagens mais lindas que eu conheço, que eu considero, é quando José se encontra com seus irmãos. E ele reconhece que até mesmo para tirar a culpa do coração do... Veja bem, José não se preocupou nos irmãos dele pedir perdão a ele. Não! José se preocupou de curar a culpa que os irmãos deles tinham no coração. José não disse assim, venham me pedir perdão. Não, ele não disse. Ele disse, venham aqui e me abracem. Eu sou aquele José que vocês venderam para o Egito. Mas tudo isso foi um plano de Deus. Deus me enviou para cá primeiro, dizendo para curar o coração dos irmãos dele. Naquela época vocês não sabiam, mas estavam sendo usados por Deus. Não só ele era liberto e curado, como ele também trabalhou como médico de Deus, para curar a culpa no coração dos irmãos dele. Diga assim, José, um crente com a alma liberta. Aleluia. Que exemplo lindo, meu irmão. Ele não só não ficou doente na sua alma de rancor, de ressentimento, de ódio, de desejo de vingança. Além dele perdoar, ele ainda compreendeu que o plano de Deus estava acima de todas as coisas. Que todas as coisas cooperam sim para o bem dos que amam a Deus. E que foram chamados segundo o seu propósito. E ele disse para os seus irmãos, me abracem. Porque isso foi um propósito de Deus para que eu viesse para cá primeiro do que vocês. Olha só, para que hoje eu pudesse mantê-los vivos. Quem consegue compreender o que eu estou dizendo? Que coisa linda. Um exemplo de perdão, irmãos. Pleno, completo. E o que é que diz a palavra de Deus, querido? Mateus 6, 14 e 15. Aleluia. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Diga assim, o perdão é condicional. Diga assim, eu perdoo, Deus me perdoa. Diga assim, Deus só me dá pleno perdão se eu perdoar plenamente. E aí? Oh, aleluia. E agora, vamos ou não vamos jogar o lixo fora? Eu vou segurar esse assunto, porque Deus me falou também de outro tipo de crente que nós podemos espelhar na mulher de Ló. Os crentes que quando as coisas não estão indo bem, que as coisas estão dando errado, querem voltar lá para o mundo, ficam olhando para trás
dizendo assim: ô saudade do Egito. Lembrando de que faziam o que queriam. E ninguém dizia: isso você não pode fazer. Como agora. Agora tem um pastor chato, dizendo que isso, aquilo e aquilo outro é pecado. Agora tem o Espírito Santo falando contigo, dizendo: não faça isso, porque não é do meu agrado. Agora tem a tua consciência pela palavra de Deus te dizendo: isso está errado. E tem crente olhando para o Egito e dizendo assim: saudade de quando eu fazia o que eu queria com a minha vida. Eu mandava e desmandava na minha vida. Eu vivia do jeito que eu queria. Eu entrava, eu saía, eu bebia, eu fumava. Eu passava a noite na rua. Eu namorava com quem eu queria. Eu vou namorar do jeito que eu queria. E agora eu estou todo proibido aqui. Tá não, ei? Deixa eu te dizer, se você quiser escolher o mundo, ó, é você que escolhe. Agora, ou você tem o mundo e não tem salvação, ou você tem salvação e fica na igreja. Aleluia! As duas coisas você não tem. Você não tem pecado e salvação. Não tem. Então, queridos, para de olhar para trás. Para de olhar para o mundo. Para de olhar para o Egito. Pastor, mas as lutas que eu estou passando são muito grandes. Lutas por dentro, lutas por fora, fraqueza. Ah, pastor, o senhor não sabe a luta da minha vida, mas o Espírito Santo sabe. E Ele tem nos dado condições de vencer. Aleluia. Deus nos deu todas as armas para nós vencermos. Agora, decisão nossa. Nos entregamos ou ficamos firmes? Glória a Deus. Tem crente, e o Senhor me falou lá em casa, tem crente aqui dentro, que tem olhado para o Egito, que tem olhado para o mundo, que tem se lembrado de quem você era, do que você fazia, e o diabo diz assim: vê aí a tua liberdade. Não era liberdade, era escravidão do pecado, você era escravo. Você não pode nem pensar na possibilidade de voltar a ser quem você já foi, porque você não era livre, você era escravo. Fazer o que você fazia não era liberdade, não era escolha, era escravidão do diabo. Mas tem crente que fica igual Israel quando atravessou o deserto do Sinai. Quando as coisas estão difíceis, fica se lembrando lá das panelas de carne do Egito. Tem jovem que diz no seu coração: ah, esse negócio de ficar dentro de igreja, rapaz, cheio de regra. Eu nem posso ficar, me agarrar e me estrambelhar todo no pé do muro, que é pecado. Tá entendendo, meu irmãozinho? Se lembra aí, rapaz, naquele tempo, meu irmão, eu virava caneca, ó. Mas o Senhor está dizendo: você prefere aqui ou lá? Aqui você não pode fazer tudo o que você quer. Mas o final desse caminho aqui é uma recompensa no céu. Oh, glória! Oh, glória! Aqui você vai ter que esperar para casar. Aqui você vai ter que esperar na paciência. Aleluia! Você não pode ir lá para fora e dizer: eu tenho Jesus. Porque não tem. Mas aqui o Senhor Jesus vai te dar graça, vai te fortalecer. E é só você dizer assim: não, Jesus, eu vou ficar aqui, eu vou continuar. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. O Senhor falou comigo sobre isso lá em casa, mas me deu quase uma revelação, irmão. Sério. Se fala. Porque tem pessoas na igreja, não é só jovem não, casado. Olhando lá para o mundo. Olhando para as criaturas do shortinho miúdo, da fraldinha de catita. Que quando escuta um forrozão, pé de serra, o pé velho chega, fica...
essas propagandas na televisão, o mijo do diabo, desculpa a palavra, a cerveja que espuma dentro do copo. Aí o crente olha assim, eu sou liberto. Chega, tenta sentir o cheiro pela televisão. E o Senhor está falando contigo, dizendo assim, não vá para o Egito não, porque o Egito é morte. Para de olhar para o Egito, para de se lembrar das panelas de carne do Egito, meu filho. Faz isso não. Teu lugar é na igreja. Jesus morreu por ti, derramou seu sangue por você. Agora a escolha é sua. Amém, irmãos? Essa palavra que eu estou falando aqui, queridos, é uma palavra que o Senhor me revelou. Ele me disse, fala. E eu sei por que o Espírito Santo está falando desse jeito. Porque já tinha gente já, meu Deus, todos se tremendo, olhando para o mundo. Começando a sentir o gostinho do mundo. As lembranças do mundo. E o diabo te dizendo, cadê a tua liberdade? Tu fazia tudo que tu queria. Tu mandava na tua vida, agora quem manda na tua vida é o pastor. Eu não estou mandando na tua vida. Quem deve mandar na tua vida é o Espírito Santo através da palavra de Deus. Aleluia. Mas de uma coisa você sabe. Ou você tem Jesus ou você está no pecado. Ou você está no mundo ou você pertence à igreja. Não dá para você ir para o mundo e dizer que é de Jesus. Agora, se você está olhando para o mundo e brincando com ele, cuidado, para que no momento desse, Dona Morte não te pegue. E eu seja obrigado a fazer um funeral, enfiando no céu um defunto à força. Que é isso, pastor? O pastor tem que dizer que o cabo está no céu tendo morrido no pecado. É difícil. Mas apanha da família se não disser. Eu estou falando de crentes aqui dentro que está perturbado na sua mente, lembrando do que faziam lá fora. E o Senhor me falou que tem gente aqui dentro, perturbadinho desse jeito, lembrando do seu tempo lá fora. Quem era, quem fazia, e o diabo está mostrando assim, eita, aí, lembra aí, tu aí, ó o filme aí na tua presença aí, cara, olha aí como é que a criatura ficou, cara, tu vai dispensar, aí você diz, eu vou, porque eu sou de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém? Hoje é culto de dar mãozada na cara do diabo. Por isso é que o diabo está com raiva desse ministério, meu irmão. Glória a Deus. A palavra de Deus manda a gente olhar para frente. Deixar de lado. Coloca para mim Filipenses 3, 13 e 14. E eu vou encerrar e vou botar o povo de pé. E você pensa que vai terminar assim? Vai não. Então vai para o teclado ali. E nós vamos para a presença de Deus. E nós vamos abrir o quartinho escuro hoje. Porque não vai terminar assim não. O Senhor vai nos conduzir hoje a uma libertação. Só não vai se não quiser. Irmãos, quanto a mim não digo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Avanço para as que estão diante de mim. O que é que Deus quer da sua vida hoje? Que você deixe de lado as coisas que ficaram para trás. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação, Deus em Cristo. Diga para o teu irmão, diga assim, deixa de lado as coisas que ficaram para trás. Eita Jesus. Hebreus 12, 1 e 2. Manda a gente olhar, sabe para onde? Para onde foi que olhou a mulher de Ló? Para trás. Você sabe o que é que Hebreus
12, 1 e 2 diz. Aleluias. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, todo, e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aleluia. 2. Olhando. Olhando para quem? Tem coragem de dizer isso para o teu irmão? Irmão, para de olhar para trás, para o teu passado. Olha para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto lá na frente, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus, lá para onde nós estamos indo também. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer: meu filho, pare de olhar para trás e viver do passado. Olha para Jesus. Amém? Diga assim: deixando de lado as coisas que ficaram para trás. Agora diga só para você mesmo: eu vou seguir para o meu alvo. Qual é o teu alvo? Jesus? Teu alvo é Jesus? Levanta a tua mão. Fica de pé em nome de Jesus. Você sabe o que é que diz em Eclesiastes 7:10? Nunca diga que o tempo que passou para trás é melhor do que o que você está vivendo agora. Já pensou? Porque tem gente que diz assim, olha para trás e suspira. Ai, naquele tempo. Ai, naquele tempo. Às vezes até crente, que hoje está passando uma luta grande, olha para trás e diz assim: ah, pastor, já fui feliz. Se você usar a fé e deixar de olhar para trás, Deus vai te fazer feliz para frente. Não digas, nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. Nunca diga que o teu passado foi melhor do que o teu presente. Nunca diga. Agora eu pergunto. Vamos abrir, vamos destrancar o quartinho fechado. Senhor, leva o teu povo em paz. Guarda, livre e protege de todo o mal, Senhor, e dando uma semana de paz. Pois aqui eu te agradeço por essa obra linda que o Senhor fez, Pai. Senhor, isso aqui é a igreja. Isso aqui é o teu povo, Senhor, que vai morar no céu contigo. Isso aqui, Senhor, é liberação de perdão, Senhor. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus. E o povo de Deus feliz e abençoado, diga amém. Continue abraçando o seu irmão e vá para casa.